Muito boa noite, bem-vindos a mais um Pode Escutar, Pode Falar, segunda-feira, 19h30, o nosso compromisso com você. E todas as vezes a gente sempre vai pensando em temas relevantes para trazer para vocês. Um tema sugerido também foi por perda auditiva de forma súbita. Eu dormi e acordei com uma perda de audição, com uma sensação estranha no meu ouvido, que pode ser dos dois lados ou só de um lado. Então, esse tema, além de ser sugerido, é algo que a gente está vendo muito no consultório também. E eu chamei uma autoridade no assunto, um otologista, otorrinolaringologista, otologista, para falar aqui comigo nessa noite, que é o Dr. Diego Farias. Muito obrigada, doutor! Que bom que eu consegui te trazer essa noite aqui com a gente. Obrigado. Eu que fico lisonjeado, né, de ser convidado, participar e compartilhar o que der a respeito desse assunto que assusta, né? Assusta, é verdade. E o doutor Diego é referência aqui no nosso estado, né? Tem crescido muito, por tanto conhecimento e estudo, é realmente um médico super dedicado, e é por isso que eu adorei que ele aceitou o nosso convite. Estou muito feliz dele estar aqui essa noite para compartilhar os conhecimentos e tantos estudos que ele tem, né, acerca da audição em geral, né, do ouvido humano em geral. Então é muito legal ter o Dr. Diego e é por isso que eu sempre falo para vocês: ajudem curtindo, compartilhando, ativa o sininho, vem sempre coisas boas por aqui. E mesmo que você não necessariamente esteja passando por esse tipo de problema ou conheça alguém, compartilha, porque vai chegar aquela pessoa que precisa dessa informação. E nisso também nos ajuda, né, com um maior engajamento, para que nos impulsione nesse projeto que você sabe, né? A gente já está, olha, no episódio 31º, 31, olha que legal, que sensacional, mas eu tenho certeza que com a tua ajuda. Né? Então, por isso que eu continuo te pedindo essa ajuda para que esse engajamento não pare e que para nos impulsione cada vez mais a continuar com esse projeto no qual a gente tanto se dedica e adora fazer, tá bom? E antes da gente começar, doutor, eu vou te apresentar um pouquinho mais para o nosso público te conhecer, né? O doutor Diego Farias é médico otorrinolaringologista do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, lá da UFPA. Nós já falamos diversas vezes do hospital aqui, que é um hospital de referência na região norte que atende pelo SUS, né, doutor Diego? Exato. Possui especialização em prótese auditiva implantável pelo HRAC da USP e é preceptor da residência e coordenador do programa de implante coclear lá do Hospital Universitário Betina Ferro também. E ele é esposo de uma audiologista espetacular, que inclusive já esteve aqui para falar sobre avaliação auditiva infantil. Acho que foi o nosso segundo ou terceiro episódio, então volta lá porque também tá sensacional esse episódio, que é a doutora Raquel Moço, pegou a Paulista e trouxe para cá, para o Pará, tomou o açaí e quis ficar, não foi, doutor Diego? Muito bem lembrado. Pronto. Essa é a sequência mesmo. E ele é papai da Clarissa também. Né? Que maravilha. Então, muito obrigada. Bem-vindo, doutor, ao Pode Escutar, Pode Falar. E eu queria que você também contasse um pouquinho da tua história dentro da medicina, dentro da otorrinolaringologia. E se quiser falar também dessa relação otorrino e fono, que é maravilhosa, por favor, fique à vontade. Certo. A graduação aqui, a residência também, né, em Belém, na UFPA, lá no Hospital Betina Ferro, seguido da especialização em otologia, né, próteses auditivas, implante coclear, no Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, lá em Bauru, onde também é uma potência na formação da audiologia. Verdade. Tem residência de fonoaudiologia, hoje fellow também, né? E lá onde eu conheci a Raquel também, quando ela estava na residência e eu no fellow, né? E sabidamente, né, profissionalmente era uma ótima combinação. É verdade. Né? E no amor foi uma boa combinação também. Que maravilha. A Clarissa está com quantos anos, doutor? 4 anos. 4 aninhos, olha 4 só. anos. Paraense, né? É isso, paraense. Que maravilha. Original. Que maravilha, Açaí doutor. sem açúcar. Açaí sem açúcar? Isso. Ainda tá no açaí sem açúcar? Olha, Isso. gente, eu confesso, eu sou Nutella. eu boto açúcar no meu. O açaí é sobremesa pra mim, mas também não fico sem. Né? Maravilhoso. Doutor, e parabéns por essa família linda. Obrigado. Né?
é uma combinação fundamental, né? Porque são ambos campos, né? Duas atuações no mesmo campo, né? Que é a audição. Né? Fomos trabalhando, né, com o diagnóstico e otorrino, também com a terapia, né? Ambos com a reabilitação. Isso. Que é o assunto já para os finalmente da conversa, né? Não, mas é fantástico mesmo. Eu falo que é um casamento perfeito, seja no amor, né, como você já vivencia. Amor, eu te falei para você ser otorrino, né? Quis ser endoscopista. Lindo também. Parabéns, amor, você é um excelente endoscopista. Mas eu falo que a otorrinolaringologia e a fonoaudiologia, elas se complementam muito e é uma parceria fundamental. E eu falo que aqui em Belém, não só amigos como parceiros, né, a gente tem bastante, né, eu como fonoaudióloga, eu agradeço, né, essa possibilidade tão grande e enriquecedora da gente poder discutir, né, assuntos em comum do que a gente atende no nosso consultório, que é como o assunto de hoje, né, doutor? Isso. Então, maravilha. Antes da gente começar, eu já iniciar aqui com as perguntas, eu preciso agradecer, doutor, os nossos patrocinadores também. Sempre agradeço o nosso público, né? Porque eu falo que além deles engajarem e compartilharem, curtirem, né, se inscrever no canal, nos impulsionam muito, né? Saber que a cada mensagem que eles nos enviam falando assim, Izzy, eu adorei, nossa, Izzy, eu estava precisando ouvir isso. Izzy, o vizinho estava exatamente nessa situação e eu encaminhei o teu vídeo para ele, né? Então, assim, cada elogio é um incentivo tão grande para a gente que se dedica muito, né? Para que esse projeto realmente aconteça e para a gente conseguir divulgar mais. Eu falo que quando a gente tem a teoria, a prática ela fica mais fácil, né? Então, muito obrigada, né, a você que está sempre conosco e obrigada também a quem acredita, né, nesse projeto, que são os nossos patrocinadores também. Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada por estar junto com a gente desde o início, né, obrigada por acreditar e por impulsionar esse projeto. Lá você encontra não só o diagnóstico audiológico infantil, mas o adulto também. Reabilitação auditiva, tanto de próteses implantáveis quanto não implantáveis, através do aparelho auditivo, né? E muitos atendimentos na área da fonoaudiologia e na otorrino também. Clínica Poligastro Saúde, endoscopia avançada, endoscopia, colonoscopia, assistida por especialistas e também com anestesista ao lado, tomografia computadorizada, tanto infantil quanto adulto, gastropediatra também, viu? E diversas outras especialidades também. Lenoca Confeitaria, nossas noites no Pode Escutar, Pode Falar, são sempre mais doces, porque você sempre nos envia essa doçura. E que doçura, viu, Lenoca? Muito obrigada. Parabéns pelo cardápio variadíssimo que hoje o Lenoca Confeitaria se encontra, viu? Muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho. Festa Escova, eu adoro o atendimento de vocês, maquiagem, cabelo no estilo Fest, porque o nosso tempo vale muito e a gente linda todo dia. Fest, muitíssimo obrigada. Doutor Diego, vamos lá? Vamos lá. Então, olha só, realmente, atualmente o que a gente tem visto, né, acho que de um ano para cá, foi um boom de casos de surdez súbita, né, que é aquele paciente que chega desesperado, muitas vezes no teu consultório, e vai na audiometria e numa breve anamnese que a gente faz antes do exame, e a gente pergunta desde quando você está sentindo esse zumbido, desde quando você está sentindo essa falta de audição, né? E eles falam assim, foi recente, eu acordei assim, ou então, não, eu estava em tal lugar e de repente eu fui tossir e aconteceu isso. Então, assim, vamos entender um pouquinho mais, né, sobre isso. E a primeira pergunta não podia ser outra, a não ser o que é uma perda auditiva súbita, que é para o nosso público entender melhor, doutor Diego. Bem, a surdez súbita, a definição dela já é bem antiga, né? Desde antes dos anos 80, 70, já era bem definida. Surdez súbita, né, é uma surdez que acompanha uma perda de 30 dB, pelo menos, decibéis, em 3 frequências consecutivas, né, e que acontece em menos de 72 horas. 72 horas. Em artigos dos anos 80, 70 já tem essa definição, ou seja, já é bem definida desde antes da gente nascer, inclusive. Tá? Mas, é claro, isso daí é a definição
a definição, final de expediente. Excelente. Gente, são exatamente 8h38 da noite. Ai, Doc, obrigada por estar aqui. Verdade. De nada, né? Essa daí é a definição técnica, né? Que serve para publicação e tudo mais, pesquisa. Sim. Né? Mas é claro que no dia a dia, no consultório, na clínica, a definição é mais flexível, né? Eu vou considerar também uma perda auditiva que tenha menos de 30 dB, né? Que não acompanhe, de repente, 3 frequências consecutivas. Uhum. Ou que aconteça ao longo de mais do que 72 horas. Né? Claro que eu vou considerar mais. Né? Então, essa daí é a definição. Um sintoma comum, né? Simples, porém que por trás dele existe uma infinidade de etiologias que podem abranger, inclusive, a medicina inteira. Né? Em todos os departamentos da medicina existem etiologias para surdez súbita. Olha só. É descrito até mais do que 100 etiologias. Então, se a gente for falar de fato sobre cada etiologia que causa surdez súbita... E tem essa pergunta aqui, né? Ou seja, a gente vai... Não, vamos falar das principais, então, Sim. Doutor. Quais seriam as principais, ou talvez as mais comuns, né? Que chegam no teu consultório dessa perda súbita? Então, a surdez súbita, perda auditiva súbita, a idiopática, que se chama, né? Essa entidade... ela, na sua maioria, é considerada idiopática e neurosensorial. Né? A causa, né, existem várias teorias, né, entre causa viral, causa propriamente coclear, causa autoimune, né? E são teorias, causas inflamatórias, né? São teorias porque, justamente, ela é idiopática, porque não se tem uma confirmação que comprove a origem dessa perda. E por volta de 10%, mais ou menos, elas têm uma etiologia. Acaba se descobrindo, né? Ou inicialmente, ou ao longo do tempo que vai se passando, se descobre e a etiologia ela vai aparecendo. E aí já é um ponto importante para dizer por que é importante quem tem a surdez súbita ser acompanhado a longo prazo também. Né? Respondido. Doutor, quais são os sinais e sintomas mais comuns dessa perda súbita? Que é para o paciente ficar atento a esses sinais e sintomas e procurar tão logo, né, um médico otorrinolaringologista. Obviamente, o sintoma comum é a própria perda de audição. Sim. Né? Mas isso daí vai fazer muita diferença para como está a condição do paciente. Para quem é normo-ouvinte, vai sentir uma perda de audição, né, de um lado, associado ou não com zumbido, na sua maioria sim. Podem vir com alguns outros sintomas também vestibulares, como tontura. Dependendo da etiologia, vários outros sintomas. Como falei, existem mais de 100 etiologias, então vários sintomas de cada etiologia podem vir acompanhados também. Agora, se o paciente ele já tem uma perda de um lado, né, e perde a audição do seu único lado, ou ele tem uma surdez súbita bilateral, então aí ele fica completamente no silêncio. Outra questão importante em relação ao sintoma é, em cada momento da surdez, se você perguntar, você vai obter do paciente uma resposta diferente também. Inicialmente, quando ela é diagnosticada, quem tem uma surdez, seja unilateral ou bilateral, o primeiro impacto é na comunicação. A pessoa vai sentir que o ouvido abafou. Por vezes é descrito que sente um estalo, um pop, assim, no ouvido. Mas na maior parte das vezes, como você mencionou, ele acorda com a surdez. Né? E imediatamente tem também a dificuldade da comunicação. Né? Não consegue localizar bem os sons, não está ainda adaptado a virar o ouvido bom para conversa. Então essa dificuldade de comunicação acompanha o sintoma inicial da perda auditiva. E se for perguntar e acompanhar esse paciente lá na frente, né, se ele não for reabilitado auditivamente, ele nessa dificuldade de comunicação, dificuldade de localização de som, pode ser desenvolvido medo, por exemplo, para andar na rua, atravessar. Né? Pode ser desenvolvido também frustração, dependendo de como ele carrega essa perda auditiva. A gente sabe que qualquer restrição que a gente venha a ter com as nossas habilidades, elas podem causar também um transtorno psicológico.
Então, a perda auditiva, ela vira um fardo também. E dependendo do peso desse fardo, que vai depender do enfrentamento psicológico de cada um, ele pode ser diferente também, né? Então, é outro ponto em que se destaca muito hoje em dia na surdez súbita. Não só o tratamento inicial, mas também o acompanhamento psicológico desse paciente. Tá. E doutor, pensando aqui nas causas, né? Lembrando aqui dos vários pacientes que nós atendemos, até inclusive uns com aparelho auditivo, outros com implante coclear, quando tem esse caso, né, de uma perda muito grande, bilateral, Sim. né, que muitas das vezes a gente sabe que a melhor indicação é o implante coclear. Mas pensando aqui, eu tô lembrando de meningite, né, teve um paciente nosso que ficou surdo bilateral, que foi para implante coclear por conta de meningite. Teve um outro caso que foi para uma festa, ficou muito tempo ao lado da caixa de som e no outro dia acordou também com uma sensação terrível de zumbido e uma perda de audição importantíssima dos dois ouvidos e mais de um lado do que do outro, mas dos dois, acometendo dos dois. E isso ele disse que ele fazia quase todo final de semana, né, e que não entendeu o porquê que naquele final de semana aconteceu isso daí, mas é uma realidade a perda auditiva induzida por altas intensidades e que no outro dia pode juntar com outros problemas adicionais clínicos que aí tem uma maior predisposição à perda súbita também, né, doutor? Perfeito, né? Esses casos aí são os casos em que uma anamnese, né, e até curta inclusive, Sim. Ela revela a etiologia, né? Lembrando a importância da anamnese, pura e simples para o diagnóstico. Quando tem uma etiologia bem definida, a conversa no consultório já revela. O paciente, internei no hospital porque tive meningite, né? A meningite é associada também com perda auditiva. Sim. Ou então, realizei um tratamento de tuberculose, né? Outra doença em que o tratamento tem medicação autotóxica. Ou trabalho ou pratico mergulho, ou frequento muita festa com som alta, o que gera trauma, barotrauma, né, trauma acústico, ou trauma do osso temporal também, sofri um acidente. Né, todas essas coisas... É um trauma por acidente, né, também, acidente verdade, também. Doutor. Boa lembrança. Lembrando que pode ser imediato ou tardio, que é a concussão coclear, né, labiríntica. Então, numa curta entrevista, você consegue determinar a etiologia. E, doutor, eu tô lembrando de um outro caso também, eu queria saber a tua opinião. Esse paciente, ele falou que ele estava, muito provavelmente ele estava de uma virose, e ele foi viajar de avião, ele sentiu uma dor terrível durante o pouso, né, que é onde realmente há uma mudança de pressão muito brusca. E aí depois ele disse que a audição dele não voltou mais, ele realmente tem uma perda de audição moderada, né, de um lado e ficou ali em altas frequências do outro lado. O que você acha que pode ter acontecido nesse caso, doutor? Pode ter acontecido um caso de fístula perilinfática. Olha aí. Né, devido à pressão orelha média, ele já tem uma predisposição. Quem sabe, se detalhar mais a história dele a fundo, ele de repente poderia ter tido um quadro de flutuação auditiva, que seria um caso que às vezes ele se assemelha e confunde um pouco com o Meniere. Meniere, boa. Precisa fazer uma avaliação autoneurológica para diferenciar. E nessa condição, ele pode submeter o ouvido a alterações de pressões, tipo em viagem de avião ou mergulho, e com a fístula, né, causar um problema permanente. Perfeito. Né, uma alteração do metabolismo interno, né, permanente. Perfeito. E eu tinha mais uma pergunta que não estava aqui, que eu estava lembrando de um outro paciente nosso. Na verdade, correlacionando com uma entrevista até aqui do Pode Escutar, Pode Falar, com o Dr. Renato Cal, né, e ele falando que, olha, eu sempre falo meus pacientes, a labirintite não existe, porque de fato, todo mundo acha que qualquer tontura ou tudo, vem o nome, não, é labirintite, é tudo labirintite. Mas lendo de uma das causas da perda súbita, é de fato uma labirintite real, né? Que a labirintite real vai vir esse zumbido, a tontura e a perda de audição em um dos ouvidos. É isso mesmo, doutor? Exato. Né? A labirintite, a real, né, clínica mesmo,
é um processo agudo, né, infeccioso, inflamatório do labirinto. Sim. E é uma etiologia que, no exame físico, na anamnese, você consegue determinar ela bem também, né? Então, o paciente tem a perda auditiva súbita, mas associado também, né, com tontura, vertigem aguda, Uhum. né, de longa duração, né, e uma perda auditiva, ele praticamente perde a função do labirinto, tanto auditiva quanto vestibular, né? Então, é um quadro severo para a função do labirinto, né? Perfeito. Pode ser originado de uma otite média, Ó. né? Mas aí é um quadro, né? Que é bem severo, só que felizmente é raro. Ao contrário, né, do que se acha geralmente, né? Já que todo tipo de tontura é labirintite. É. E como o Dr. Renato bem diz, né? Ela realmente não é frequente, é um caso raro, felizmente, né? Porque a Graças a consequência Deus, dela ela é que bem bom, severa. que bom. Doutor, e quais são os fatores de riscos, né, para essa perda de audição súbita? Fatores de risco são os fatores, no geral, né, que levam aos riscos das doenças que causam a surdez súbita. Uhum. Então, se uma etiopatogenia, uma teoria viral, então são os fatores de risco para exposição viral maior, né? Por exemplo, não cumprir bem o calendário vacinal, né? Perfeito. Na teoria da função imunomediada, né? Da teoria da perda por alteração autoimune. Então, é o retardo do diagnóstico, né? Ou alterações metabólicas, tipo de hiperviscosidade. Uhum. Aí entram as alterações específicas também, né? Teoria vascular, né? Muito comentada também. Então, são todos fatores de risco de aterosclerose, cardiovasculares, Uhum. né? Dislipidemia, pressão alta, Diabetes hiperglicemia, também entra, doutor? diabetes, né? Uhum. Hiperglicemia. Sim. Tudo isso aí acabam sendo fatores de risco, que alteram tanto a parte metabólica quanto cardiovascular, né? E, e justamente, né, para prevenir, né, é só cuidar de todos esses fatores de risco, né? Uhum. E na tua opinião, doutor Diego, o que você. Eu não sei se você vivencia isso também no consultório, desse aumento de pacientes com essa queixa de perda de audição súbita, né? Porque faz, eu acho que mais de um ano até que a gente vem observando, né, que diariamente a gente lembra de algum caso, veio outro paciente que se queixa de perda súbita, e que às vezes pode levar um pouquinho mais de 72 horas, de fato, ou para perceber ou para piorar, né, mas que vem geralmente com essa queixa de que é algo recente, sabe? Qual seria a tua opinião nessa associação do o que mudou? Por que mudou? Por que tá, de repente, aumentando esses casos de perda súbita? Pois é, né? Vamos nas teorias. Então, o que tem, na verdade, já tem estudo e levantamento a esse respeito. Então, não dá para falar da história, não dá para falar da história recente, né, da perda auditiva, sem associá-la com a pandemia e o Covid. Perfeito. Né? Então, se tem uma impressão de que aumentaram os casos de surdez súbita, unilateral e tudo mais. Né? Então, vendo as revisões de levantamentos, né, a respeito da surdez súbita, né, comparando de 2019 para cá e 2019 para trás, né, se viu que o número absoluto ele não alterou muito. Né? Ou seja, talvez essa impressão não seja real. Né? Mas também a outra descrição, né, de um levantamento chinês, se eu não me engano, em que o número absoluto, né, de surdez súbita não aumentou, porém o número de testes realizados nesse período diminuiu. Ou seja, a razão, né, do diagnóstico para os testes realizados, né, auditivos, ela está maior hoje. Né? Ou seja, pode ser que tenha aumentado, né, ou não. Ou quem sabe com o período aí de restrição, de circulação e tudo mais, se realizou menos exame também. Né? Uma outra coisa é que do Covid para cá, talvez também, tudo é teoria, suposição, né, a idade maior afetada, que é
entre a quarta e a quinta década de vida, tenha reduzido um pouco. Então talvez a gente esteja vendo mais porque são um público aí que talvez tenha mais queixa, apareça mais, né? Já que não tinha uma perda auditiva prévia, né? É o pessoal dos 30 e poucos anos. Né? Então tudo isso são suposições, porque desde antes do Covid, o levantamento tudo a respeito da surdez súbita, ele é muito difícil, né? Porque tanto para analisar a prevalência quanto para analisar a eficácia de tratamentos, né? Porque, por exemplo, a prevalência ela muda bastante, porque não há critério bem definido para determinar, né, o que é considerado, né, uma surdez súbita, ou pelo menos os critérios de inclusão e exclusão dos estudos eles não são bem claros também, e com isso, né, se os estudos não são claros a respeito do diagnóstico e dos critérios, então como fazer um ensaio clínico, né, com todos juntos? Então a prevalência da surdez súbita, por exemplo, a incidência nos Estados Unidos é uma coisa em torno de entre 5 e 20, 30 pessoas a cada 100 mil. A cada 100 mil? No Japão, por exemplo, a incidência já é de 60 a cada 100 mil, e na Alemanha já é de 160 para 100 mil, ou seja, a escala aí já multiplicou por 100, né, praticamente. Então, o que faz ser tão variável assim? Certamente são os critérios utilizados, né? Então, dado isso, né, mais a grande variabilidade de apresentação da surdez súbita, variabilidade de grau de acometimento da própria audição, faz com que os estudos a respeito de surdez súbita tenham poucos de qualidade boa, né? É muito difícil randomizar esses pacientes. De fato, doutor. Precisamos de mais pesquisas, né, nessa área. Agora, uma coisa que me chamou a atenção realmente foi a pandemia, foi um dos meus raciocínios também, né, se existe uma correlação, porque foi realmente um vírus muito forte, diferente, né, e que a gente sabe, como bem você explicou, que de forma viral também é possível ser um dos fatores de risco para a perda auditiva súbita. Mas eu acho também que a informação, né, assim como estamos fazendo hoje à noite, né, que é informando o nosso público da necessidade, da importância de se colocar o check-up auditivo anual, né, porque só você entendendo como é a sua audição hoje, é que você vai realmente perceber a falta de qualquer decibel, às vezes, que possa acontecer, acometer aí, né, no teu dia a dia, você vai começar a perceber diferenças, e aí justamente para comparar, né, a tua audição do antes para o depois, né, então é importante a importância desse check-up anual auditivo. E eu acho que essa teoria, né, as informações, elas estão cada vez maiores e melhores, que eu acredito que as pessoas possam estar se cuidando um pouco mais, e aí então logo procure, mesmo aos 30 e poucos anos, quando sentem alguma diferença ali na sua audição, e procure um diagnóstico. Agora, doutor, a perda de audição súbita, ela acomete crianças também? Pode acometer crianças também. É bem raro, mas pode acometer. E é difícil o diagnóstico. Em primeiro lugar, porque a criança não se queixa igual ao adulto. Né? Verdade. Em segundo lugar, não é uma faixa etária em que é acometida, né, por problemas cardiovasculares, tudo isso daí, né, e outros prejuízos e insultos, né, à própria audição ao longo da vida que um adulto já teve. Né? Sim. Mas são mais raros também, mas podem acontecer. Uma vez eu já falei aqui, eu não vou lembrar exatamente em qual episódio, mas essa questão de, tipo, levar bebês e crianças pequenas para áreas em que tem vou para o show e meu filho vai ficar dançando ali do ladinho da caixa de som, a gente precisa ter cuidado, porque essa criança não vai saber, de fato, qualificar pra gente como que ela está se sentindo no outro dia. Existe a fadiga auditiva. Né? Então, nós temos uma proteção, mas essa proteção é fatigável. E a criança, no outro dia, ela não vai saber te relatar que ela está com zumbido, que ela está com cansaço auditivo, e ali naquela situação ela fica com uma predisposição muito maior a ter uma perda de audição.
E principalmente se de novo ela for para algum outro evento no outro dia, porque a gente sabe que a agenda social deles é grande, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Eu já falei isso aqui. E um dos maiores fatores de riscos para o zumbido é a exposição dessa criança em lugares muito barulhentos. Assim como a dermatologia, ela ressalta muito a importância da proteção contra o sol, devido aos efeitos cumulativos do sol, né, na pele, nas doenças de pele, assim deve ser com o som também. Exato. E realmente a agenda da meninada é muito grande, e cada vez é mais show e menos aniversário. Mais show e menos. Excelente, é verdade. E pode ter, né, o prejuízo cumulativo ao longo da vida. Mas para essa faixa etária, né, de todas as teorias da perda auditiva súbita, a viral ela deve ser a mais prevalente, a causa mais prevalente. Daí a importância do preencher bem o calendário vacinal para evitar as infecções. Difícil criança ficar com virose, né? Eu falei que a minha imunidade, doutora, antes de ser mãe era boa. Eu achava que era boa, porque depois que eu fui mãe, eu vivo doente junto com eles também. E aí eu falo assim, mas também ninguém tossia na minha cara, comia no mesmo prato que eu, e é por assim vai, né? Então não adianta, a mamãe vai pegar ali também, né, as viroses. Veste a camisa ali, tá junto. Tem que adoecer junto. Mas continuar trabalhando e fazendo tudo. E continuar trabalhando. Imagina, a gente tá aqui tomando sorinho e trabalhando. Isso. É isso aí. Mas, doutor, a importância da gente falar de novo do check-up auditivo das crianças, né? De colocar mesmo na agendinha das crianças, anualmente fazer a avaliação auditiva, mesmo que aparentemente não tenha queixa nenhuma. Porque a perda de audição, ela é invisível, a criança não sabe te qualificar a forma como ela estava ouvindo e como ela está ouvindo, e se aconteceu alguma mudança nisso ou não. Né? Só se eles forem maiorzinhos e terem um entendimento muito maior em relação a esse sentido, para que ele consiga te falar. Então, qualquer perda de audição, em qualquer grau, vai atrapalhar o desenvolvimento de fala, de linguagem e de aprendizado do seu filho. Então, o check-up anual é importantíssimo para essas crianças. Fundamental, né? Vejo que tenha feito o teste da orelhinha, no tenha período passado, neonatal, tenha passado, fazer o monitoramento, mesmo sem fatores de risco, né? Perfeito. Pelo menos 1 ano, 2, 3 anos. Perfeito. Antes de entrar na escola, né, no ano da alfabetização, também é muito legal se fazer. Crianças que aparentemente estão com dificuldades escolares, então vamos lá, minha gente. E doutor, me fala uma coisa, quais são os exames necessários, audiológicos ou clínicos até também, para que você chegue no diagnóstico de uma perda auditiva súbita? A abordagem inicial, né, é o exame físico geral, otorrinolaringológico. E se for a surdez realmente idiopática, né, externamente, não vai ter nenhum sinal visível, né? Então, o que é levantado, principalmente no guideline mais recente, né, a importância da abordagem inicial, ela você primeiramente, né, diferenciar muito bem a perda sensorial da condutiva, né? Por quê? Porque uma rolha de cera pode dar uma perda auditiva, né? Uma otite média, uma serosa. Sim. Né? Então já tem uma conduta, né, específica de tratamento mais simples, mais fácil e menos preocupante, a princípio, do que uma sensorial. Né? Então é altamente recomendável, a primeira coisa, né? Tive uma alteração na audição, determinar se essa é compatível com uma perda condutiva ou sensorial. Certo. E daí entra a importância de um velho conhecido nosso, né, que é o diapasão. Né? Só nesse tema de perda auditiva súbita, o diapasão ele já defende a sua permanência no arsenal diagnóstico, né, otorrinolaringológico. Que muitos por aí já devem ter escutado que o diapasão é um instrumento arcaico, que não tem mais utilidade hoje em dia, já que tem uma gama de exames já modernos, né, que fazem uma varredura completa da audição. Né? E essa pessoa pode, por exemplo, te perguntar, com tudo isso, né, será que o diapasão ainda tem lugar, né, na medicina, no consultório? Aí você responde só assim, surdez súbita. Já responde tudo, já é um ótimo respaldo. Porque se a surdez é súbita, às vezes não tem imediatamente, né, à disposição todo o arsenal diagnóstico, né, audiológico.
E com simples diapasão você consegue determinar se Verdade. a surdez é condutiva ou sensorial, teste de Weber, né? E com isso já levanta a anteninha para ver se precisa fazer um tratamento específico para perda sensorial súbita, né, idiopática ou se o problema é de condução. Então essa é a primeira coisa na abordagem inicial, né? Depois o exame físico completo, né, Sim. que a história já é bem reveladora, a exemplo dos exemplos, né, que a gente já mencionou. Mas alguns sinais físicos também são bem reveladores. Se as causas cardiovasculares, né, são bem prevalentes, então o paciente pode ter uma predisposição a ter um acidente vascular. E com isso vai gerar alterações neurológicas, né, sinais focais, como se chama, né? Por exemplo, disartria, dificuldade da fala, dismetria, dificuldade, né, de coordenação motora, a fraqueza, né, nos membros, né, por aí vai. Então, já é bem revelador de que esse paciente pode ter tido uma alteração, né, vascular. Por aí vai. Não, calma, bora pensar mais que tem Tipo, falou do vascular, falou da cardiopatia. Isso. Que mais? Outras alterações, né, bem prevalentes, né? Alterações metabólicas. Né? Então, daí tem uma grande, vasto, uma avaliação laboratorial, né? O diabetes avaliar glicose, né? Dislipidemia, né? Doenças autoimunes, também todas as provas reumáticas também, né? Agora, as alterações, né, específicas, ou seja, não idiopáticas, elas são a minoria das causas de surdez súbita. Então, tudo isso que eu estou mencionando, né, prova reumática, teste laboratorial, né, a PCR para vírus, tudo isso é inviável, né, solicitar para todos os pacientes. Pois eu estou mencionando esses exames, Sim. né, pela consciência da existência, né, que eles existem, mas o que vai guiar, né, o tratamento e guiar o direcionamento para esses exames é a anamnese. Né? Dependendo da queixa, tu direciona para um deles, né? Exatamente. Exatamente. Se for um paciente, né, diabético, né, ver como é que está a função de glicose e todo o resto. Sim. Né? O paciente sabe também, já tem, por exemplo, lúpus, poliarterite nodosa, né, doença de Wegener, então já vai ver como é que está essa parte reumatológica. Né? Paciente com fator de risco cardiovascular, aí também, igualmente, né, ver a parte vascular. E não esquecer também dos tumores. Né? Sim, verdade. Então, dos exames complementares, né, a respeito de tudo isso que eu falei, o que é solicitado, né, bem frequentemente, isso daí já é bem, acho que generalizada a conduta de solicitar ressonância magnética, né, para excluir uma das principais causas de tumor que causa surdez súbita, que é o schwannomas vestibular. Perfeito, doutor, verdade, boa lembrança. Pode ser vestibular ou coclear, mas sua maioria é a vestibular, né, que também tem, em sua menor apresentação, com perda súbita, geralmente uma perda progressiva, né? Mas 10 a 15% ele pode apresentar como surdez súbita. Então solicita ressonância para ver se tem a presença do schwannoma, né, no ângulo ponto cerebelar. Perfeito. E todos a bateria de exames audiológicos, né? Isso, também, né? Porque isso daí vai determinar, né, o prognóstico do paciente. Perfeito. Né? A perda da audição pode ser parcial ou total, né? Sendo dividida, né, nos mesmos graus de avaliação auditiva, leve, moderado, severa, acentuado. Né? E o que vai determinar se ele vai ter um bom prognóstico é justamente o grau da perda. Quanto mais acentuado, menor o prognóstico. Né? Se for uma perda em flat, que se chama, ou seja, em todas as frequências, o prognóstico é pior também, diferente daquela que é ascendente, por exemplo. Certo. Ele vai servir também para acompanhamento. Né? Se o paciente recuperar, né, a audição, mesmo que parcialmente, né, se tem uma perda profunda, mas se melhorar para uma perda severa, né, antes ele pode ter tido uma audição inicialmente que não teria, né, capacidade de poder ter um benefício com o aparelho auditivo.
mas aí com uma melhora, mesmo que parcial, talvez ele recupere, né, a função para ter um benefício suficiente com o aparelho auditivo. Perfeito. Então, a bateria de audição é importante, né, nesse período e no período posterior também, a longo prazo também. Dependendo, por exemplo, se o paciente vem e a queixa dele é essa, doutor, eu acordei surdo, né, e de um lado ou dos dois lados, mas se ele te procura antes das 72 horas, qual o prognóstico desse paciente e qual o tratamento, por exemplo, é o de praxe? Se tem um tratamento de praxe para esse tipo de paciente, que eu tô bem, acordei surdo e tô te procurando menos de 24 horas depois. Joia. Então, o paciente que não tem sintomas, né, associados além da própria surdez ou zumbido, né, ele vai primeiro, né, receber a abordagem inicial para diferenciar a perda sensorial de condutiva, otoscopia, diapasão, né, fazer um exame físico geral, uma anamnese, né. Se não se achar nada relevante, aí é encaminhado para fazer tanto a bateria de teste de audição, né, para ver como é que está a audição, e o exame de ressonância magnética também. Perfeito. Né? Se essa perda realmente se confirmar sendo sensorial, né? Geralmente com piora, né, do índice de reconhecimento de fala. Então, esse paciente, né, geralmente retorna com uma perda sensorial e com o exame de ressonância sem alterações, já que é um diagnóstico que é raro, felizmente. Né? Então, cairia justamente no diagnóstico da perda auditiva súbita e idiopática, neurosensorial, e que teria as teorias, né? Sendo viral, imunomediada, ou coclear, inflamatória. E existe um tratamento nesse caso para tentar recuperar essa audição ou muitas das vezes, infelizmente, é irreversível? Sendo idiopática, que praticamente 100%, né, dos serviços e dos otorrinos, dos médicos prescrevem, inicialmente é o corticoide. Né? Mesmo em que no guideline mais atual, ele seja só uma opção. Ou seja, uma opção de tratamento é é um tratamento em que o benefício não está muito claro, né, que vale a pena em relação aos malefícios. Ou seja, acima dele ainda tem o nível de recomendação do tratamento e acima dele uma forte recomendação. Ou seja, o corticóide é apenas uma opção. Mesmo assim, praticamente 100%, né, dos médicos prescrevem, pensando na característica inflamatória. Né? Mas por isso que a anamnese deve ser muito bem feita, né, e indicada. Porque se o paciente tiver uma vasculopatia por diabetes, o corticoide, por exemplo, ele pode piorar a glicemia. Né? E lembrando que o corticoide ele pode causar também a reação leucêmica, né? Então não dá para, se esse paciente já tiver uma alteração hematológica, né? Anemia, alguma coisa, leucemia, ele deve ser usado com prudência. Agora, esse é o grande até contraponto, né? A grande confusão que se tem em relação às apresentações, ao guideline que tenta nos orientar, né? E o tratamento. Né? Se sabe que o tratamento precoce ele é um fator que pode melhorar o prognóstico, né? Mas a gente vai tratar precocemente como se o problema é idiopático. E tem várias teorias, né, diferentes. Uma outra droga, né, que é muito utilizada é o antiviral. Né? Então, no guideline, o antiviral ele já tem uma recomendação contra. E até todos as outras medicações que tentam cobrir um pouco dessa patologia, dessa fisiopatologia. Né? Então já não é nem opção, já é uma recomendação contra. Né? Assim como eu poderia pensar, pensando que eu tive algum problema vascular no meu ouvido, igual quando se tem num AIT, um ataque isquêmico transitório, né? no coração, que gera infarto. Né? Poderia tomar um AS, né? Mas a gente sabe que o AS também tem seus riscos. Vários né? outros,
Então temos várias opções que cobrem as teorias da fisiopatologia, só que a gente não tem certeza. Uhum. Por quê? Porque o ouvido, a sua avaliação é muito difícil, né? Não é como uma víscera, tipo o fígado, o estômago, que você faz um ultrassom, uma endoscopia e consegue analisar, né? É um órgão delicado, está lá dentro da cápsula óptica, lá no ápice petroso do osso temporal, né? Ele não tem acesso fácil, né? Até um órgão também delicado, como o sistema nervoso central, né? Não tem um acesso fácil, mas pelo menos a gente consegue fazer uma punção do LCR, faz uma punção lobar e ver se, por exemplo, tem células neoplásicas no líquor que possam justificar alguma alteração neurológica. Se o paciente conseguir fazer ressonância, tomografia, alguma coisa, né? E nem isso a gente consegue fazer no labirinto. Não dá pra fazer punção, né, da perilinfa, né? Imagina. Então, esse que é o grande X da questão do diagnóstico e o tratamento da surdez idiopática, né? Aí poderia me perguntar, o que você faria se você tivesse uma surdez idiopática, né? Olha, talvez eu tentaria tudo. Do AS ao corticoide. Sendo idiopática, né? Aí eu não sei como eu reagiria. Sim. Né? Mas imagino que, igual a grande maioria das pessoas, ficaria preocupado, né? Óbvio, ansioso, com certeza, Deus o livre. E tentaria reverter de alguma forma, né? Mas claro, seguindo uma prudência e tudo mais para não... Mas, doutor, quando você sabe, por exemplo, quando você consegue, nessas 72 horas que esse paciente te procurou e consegue chegar num diagnóstico, a chance de reverter, então, de repente entrar com o tratamento correto, com a prescrição, né, desse tratamento de forma correta, é isso daqui, chegamos a um diagnóstico, a chance de reverter é grande mesmo, se ele te procura de uma forma emergencial? É grande, né? É difícil dizer porque a taxa de recuperação espontânea, ela é boa também. Varia entre 30% e 60%, ou seja, digamos, sem tratamento nenhum, né, de forma... espontaneamente. Entendi. Né? Aí tá vendo como tem fatores complicadores para atrapalhar o raciocínio, né? Sim. A respeito até da recuperação também, né? Então, a forma de apresentação é muito variável, a recuperação espontânea, ela é alta, né? As etiologias tem mais de 100, né? Então o tratamento é bastante vasto e os estudos, eles não têm uma randomização boa, né? O que seria isso? Por exemplo, eu quero testar uma eficácia de uma droga nova, né? Então eu vou testar num grupo terapêutico que vai fazer a droga e vou comparar com o grupo controle, que não vai fazer a droga, né? Agora imagina que no grupo controle, né, tem pessoas que têm o quadro mais grave, né, em sua maioria. Sim. E o grupo terapêutico que vai tomar a droga nova tem quadros mais leves. Então certamente, né, a droga vai ter um ótimo resultado, né? Então isso que causa uma grande variação e confusão também nos estudos. É um viés grande aí mesmo. Um grande viés, Entendi. Doutor, antes de eu te perguntar sobre se existe alguma forma de prevenção, né, dessas perdas auditivas súbitas, eu quero de novo interagir com a nossa audiência, agradecer, né, vocês estão aqui com a gente e te pedir de novo, já curtiu, já se inscreveu, já compartilhou esse vídeo? Pega esse aviãozinho e manda aí para todo mundo que você acha que precisa saber um pouco mais desse assunto, né, para que chegue de fato em alguém que esteja vivenciando, ou que viveu, ou que precisa, né, entender um pouquinho mais, né, acabou de acontecer, ou conhece alguém que acabou de acontecer, ou que está com esses sintomas de zumbido, de uma sensação de falta de audição, entender um pouquinho mais desse assunto. Agradeço novamente a Audionorte Saúde, Poligastro Saúde, Poligastro Endoscopia Avançada, muitíssimo obrigada. Lenoca Confeitaria e Festa Escova, muitíssimo obrigada pelo impulsionamento, né, aqui nesse nosso episódio, 31º episódio, Doc. Olha onde já chegamos. Nossa. Mas, existe alguma forma, né, de todas essas milhões de causas, né, que a gente já sabe hoje que existem, existe alguma forma da gente prevenir uma surdez súbita? Sim, tomando, né, as precauções, né, pelo menos para as mais prevalentes, né? As prevenções
de cunho cardiovascular, né? Desde boa alimentação e atividade física, para combater dislipidemia, pressão alta, né? Controle nutricional, né? Também para evitar o diabetes e hiperglicemia, né? O cuidado auditivo também, não expor muito a som alto, né? O uso de fone, né? Frequente. Sempre reduzir mais a quantidade e o volume da intensidade do som. Perfeito. Né? A criançada tem usado bastante. A própria exposição, né, também, não só o fone, mas como esse paciente que eu falei, né, foi para festa, ficou perto da caixa de som por muitas horas, no outro dia, né, acordou com essa sensação de perda de audição, que infelizmente foi irreversível. É um caso real esse. É um caso real mesmo. Olha só. Adulto. Adulto e que disse que já frequentava muitas vezes ambientes assim, mas que ficava no outro dia com zumbido e tudo mais, mas que depois ele sentia que a audição voltava, né? E aí teve um dia que não voltou. Aí não tem como saber, né? Como eu falei ainda agora, né? O que foi que causou? Que de repente tinha alguma outra predisposição clínica, né? E que fez com que aumentasse ainda mais essa predisposição e aí realmente teve a surdez. Muito possivelmente, eu pensei nesse caso, doutor, que não foi tanto uma perda súbita. Talvez ele já tivesse vindo com uma perda de audição pequena, mas ele não tem exames anteriores para a gente entender a condição dele, né? Para a gente comparar. Por isso que eu falei a importância de se fazer um check-up anual, né? Porque muitas das vezes você não sabe como é a sua audição, como estava a sua audição há um ano atrás e como é que está a tua audição hoje. Né? Então, você entender o que está acontecendo com a tua audição ao longo do tempo é importantíssimo, porque isso já te coloca numa situação de prevalência de um tratamento mais perto e mais rápido também, e que com certeza o prognóstico desse tratamento vai ser melhor. Seja ele qual for, seja medicamentoso, seja com aparelho auditivo, seja, né? Mas quanto antes a gente entender que é preciso chegar no diagnóstico para se ter a prescrição do tratamento, e se isso daí, essa janela de oportunidade for menor, melhores serão realmente os resultados. Então, talvez não tenha sido exatamente uma perda, eu acho que piorou muito naquele dia, né? Pode ter juntado com a virose recente, né? Pode ter juntado com outras predisposições, mas talvez já tivesse ali uma perda nos agudos, né? Já teria ali alguma outra resquícios de uma perda de audição progressiva e que naquele momento piorou por conta da exposição contínua e exagerada de uma alta intensidade. Sim, a audição, ela talvez a gente tenha a tendência de ser um pouco displicente porque é um órgão que a gente tem em dupla, né? Temos dois ouvidos, né? Com a surdez súbita, na sua grande maioria, né, unilateral. Então, a partir daí, quando se começa a cuidar de né, talvez mude o aspecto, né, do próprio ouvido. E daí, o conhecimento de que é um órgão bastante frágil, né, que tem uma vasculatura terminal, né, ou seja, não tem muitas colaterais, né, como um estômago, por exemplo. Sim. Não sei por que né? Olha lá, tá ligado? Excelente. Subliminar. Então, ele é extremamente frágil. Então, a gente passa até a pensar como é que ele dura tanto tempo, na verdade. Verdade. Também. Né? E cada vez mais sofrendo mais lesões e exposição. Com certeza. Né? Com o maior número, né, de uso de fone de ouvido também, né, hoje em dia. Então, isso faz com que ele seja um sentido um pouco ignorado, né? Pode ser. Agora, realmente, pensando, é uma janelinha aberta, né, o tempo inteiro, né? A gente recebe informações até dormindo o tempo todo, o sentido que mais talvez receba estímulos, né, o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? E você realmente se mantém em exposições, a gente já bateu tanto na tecla
que hoje já é lei, né, a proteção para pacientes né, que trabalham em ambientes ruidosos, que precisam e são obrigados a proteger a sua audição durante o exercício da sua função, né, num lugar que seja insalubre em relação à sua audição, porque a gente sabe que uma vez que essas células morrem, elas não voltam mais, né? E essa recomendação, Isa, ela também tem uma forte recomendação, né, no guideline de tratamento, né, da surdez súbita, que é a parte de educar o paciente. Perfeito. Falar dessa fragilidade da audição, falar das possíveis efeitos da perda auditiva na vida, nas situações sociais e as possibilidades de reabilitação também. Né? E é fortemente recomendado porque, como eu falei no início, né, o fardo da perda auditiva ao longo da vida, ele traz outros problemas também. Muitos outros. Né? Se fala que a recuperação da audição de forma espontânea, ela tem uma taxa relativamente boa, né? Porém, o zumbido, né, ele pode ser persistente em sua maioria. Então a gente fala assim, na recuperação auditiva, mas porém, em boa parte, fica com a comorbidade do zumbido. Né? E o zumbido deve ser também trabalhado e tratado, né? Porque senão, se for pensar que o zumbido também causa um dano ao paciente, então a recuperação não é tão alta como a gente pensa. Com certeza. É outro tema para podcast, é zumbido, né? Porque realmente é um assunto sério, vasto, que a gente precisa realmente desmiuçar um pouquinho mais sobre o zumbido, porque muitos pacientes atuais agora com queixa de zumbido também. Da onde vem tanto zumbido, o porquê? Mas eu acho que tem muito a ver com tudo que você falou hoje à noite. Com toda a questão clínica de saúde geral desse paciente. Então eu acho que o X da questão de forma preventiva mesmo, você já contou pra gente. É atividade física, é se alimentar bem, é fazer o check-up cardiológico e de toda a sua saúde, de você realmente se preocupar em você como um todo, porque hoje a gente fala assim, a medicina tem várias especialidades, mas hoje em dia você ter um olhar mais integrativo para o teu paciente é importantíssimo, né, doutor? Fundamental, sem dúvida, né? Agora, existe um negócio também chamado efeito nocebo, né? Nocebo? Existe o efeito placebo, sim, né? Em que você acha que está tomando um remédio e sente as melhoras, né, da medicação, né? E o efeito nocebo também, em que uma coisa que você já tinha antes, de repente por alguma pressão, alteração psicológica, algum quadro, né, te leva a passar a se queixar do negócio que você já tinha. A exemplo de uma perda auditiva ou o zumbido. Perfeito. Né? O que foi levantado nesse período da pandemia, né? Que talvez em alguns levantamentos justifique o aumento aparente da prevalência de surdez e de zumbido nesse período aí de Covid, né? O efeito nocebo. Entendi, ele passou a prestar mais atenção e aí acabou exacerbando um pouco mais aquele sintoma, aquele, né? Antes não se queixava, agora se queixa muito, entendi. E o zumbido é um deles, né? Porque quanto mais atenção você dá a ele, maior ele fica. É em complicado. Relação ao zumbido, é complicado, né? O que eu sempre recomendo é ter uma relação amistosa com o zumbido. Vamos lá. Vai ser um bom tema pra gente trazer aqui, sem dúvida. Doutor, vamos para uns mitos e verdades sobre a perda auditiva súbita. Então, ó, a perda auditiva súbita sempre se resolve sozinha. É mito. Nem sempre, né? Precisa, às vezes, do corticoide, do AS. Os tratamentos específicos, sim, né? Mas a taxa de resolução espontânea, ela você falou, boa, 30%, 30%, né? 60%, né? É boa, mas não são todos. E aí é a necessidade de procurar um otorrino. E se for contar a prevalência do zumbido remanescente, né? Essa taxa de melhora completa, ela reduz bastante. Esse tipo de perda auditiva súbita só afeta idosos? Não, todas as Outro idades. mito. Né? Principal faixa etária, 4ª, 5ª década de vida. Pois não são nem idosos. Mas né, jovens. E talvez tenha reduzido um pouco nesse período, né? Talvez.
Certo. A perda auditiva súbita é causada apenas por exposições a ruídos intensos? Não, Ela falou que tem mais de mais de 100 causas aí. É. Outro mito. A perda auditiva súbita é considerada uma emergência médica? Aí, isso sim. Né? Por quê? Porque a gente falou de várias doenças que são realmente uma emergência. Né? Então, para algumas situações, tipo cardiovasculares, elas são uma emergência. Né? Então, é preciso fazer uma avaliação. Né? Por exemplo, o paciente chega com surdez, mas aqueles sinais neurológicos também, disartria, disfagia, né? Dilalia, alteração de mobilidade e força de membros. Né? Então, é uma emergência. E é uma urgência para recuperação auditiva também. Se for possível fazer alguma coisa previamente, né? Fazer, né? Para ter uma recuperação completa, né? Se possível, se não, pelo menos tornar um ouvido que não teria benefício com a ASE, né, com o aparelho auditivo, tornar ele funcional e responsivo ao aparelho auditivo. Tá. Né? E em relação aos tratamentos, né, como você falou, aparelho auditivo ou até mesmo os implantáveis, que você é especialista na área também. Por exemplo, nesses casos de perda súbita, doutor, em quanto tempo depois que você indica um desses tratamentos? O aparelho auditivo ou o implante coclear? Tendo o diagnóstico já fechado e bem indicado. Ou seja, que é a mesma indicação para qualquer tipo de etiologia, qualquer faixa etária também. Né? Tendo o diagnóstico e não vendo que não se tem um benefício com o aparelho auditivo convencional, aí se coloca a opção cirúrgica, a opção da reabilitação cirúrgica. Né? Tanto com hóstia ancorada ou com implante coclear. Perfeito. Que para o caso do implante seriam os casos mais convenientes, já que teoricamente seriam os casos que têm menor tempo de privação sonora. Né? E que no Brasil ainda nem tanto, né? Mas Estados Unidos e Europa, a indicação para surdez unilateral já é super bem fundamentada e praticada. Né? Verdade. Com o implante coclear. Antes, aqui no Brasil, era mais para quem tinha um zumbido incapacitante, né? Uma perda unilateral. Inclusive, foi tema aqui do podcast, né? A gente conversou com o doutor Leandro Borborema, foi muito bacana. E a gente colocou mais a opção da prótese ancorada mesmo. Mas nesses casos, trazendo hoje para o teu tema, doutor, que é da perda auditiva súbita, então, fechando o diagnóstico, vendo que é uma perda profunda, né? Somente de um lado, com um zumbido ou não recente, um jovem adulto, né, com uma perda de audição dessa, seria um bom caso, então, para se pensar no implante também, né? Sim, para surdez unilateral, com pouco tempo de privação sonora, né? Geralmente pacientes adultos, né, que entendem bem todo o processo, já é uma indicação, né, com um bom respaldo, né, sendo idiopática. Tá? Estados Unidos e Europa, né, a indicação do implante surdez unilateral, ela já não é mais uma grande questão, né, a questão sendo debatida mais atualmente é se fazem o implante, por exemplo, em criança pequena, né, que tem muitos centros aí que também não estão já com muito problema de indicação também. Para esses casos de perda unilateral, perda né? unilateral, né? Diagnosticado, né? Por exemplo, no período pós-natal, né? Para criança pequena. Já pensando numa binauralidade real. Pensando na binauralidade, né? Que é o principal impacto e o fardo de quem convive com uma perda unilateral adquirida, né? Depois de já ter vivido com a sua binauralidade. Sim, sim. Né? Então, ela gera um impacto. É muito importante orientar as possibilidades de reabilitação auditiva. Porque quem é habituado com a binauralidade, para se desde conformar até se habituar, né, com uma audição unilateral, é bastante difícil. Como eu falei, em cada período da vida, né, do tempo, que você fizer essa pergunta, né, como o paciente está, né, como ele está lidando com a perda de audição, vai ser diferente. Porque a perda de audição, ela carrega e traz um fardo também. Né, e dependendo como lida com isso, né, o peso vai diminuir ou vai aumentar. E em cada fase também, além de lidar emocionalmente, né, com a falta sensorial ali, né, da audição, você também vem outras consequências, né? Se for criança, a gente sabe que o desenvolvimento dela vai ser completamente com alterações, seja no aprendizado, né, escolar, seja no desenvolvimento de linguagem, de fala e assim por diante. Se for
um jovem adulto, a sua vida social, né? A gente já sabe que vai ser ali completamente afetada a sua qualidade de vida, né? Principalmente se ele ouvia e deixou de ouvir. E um idoso, né? Vamos pensar em várias outras questões que, inclusive, foi tema também de uma grande discussão que eu tive com a Valéria Oianguren aqui, né? Que foi há 2 episódios atrás desse seu, que a gente falou bastante sobre as consequências da perda de audição em adultos e idosos, né? A depressão, o declínio cognitivo, as chances de demência e por aí vai. O isolamento social, né? Que traz justamente várias outras consequências emocionais para esse paciente também. Traz, fundamentais também. A parte comunicativa, principalmente a longo prazo, ela é fundamental ser orientada e ser reabilitada também. Exatamente, nós somos seres comunicativos, é o que nos difere, né, doutor? É por isso que, olha só, o nome do podcast Pode Escutar e Pode Falar. Perfeito. Doutor, que bate-papo legal, incrível. Eu acho que eu nem segui muito aqui o roteiro, porque eu fui tirando as minhas dúvidas mesmo, foi muito legal. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre as possibilidades que podem acontecer em relação a qualquer alteração auditiva, que de antemão nós podemos fazer, como podemos prevenir, os diagnósticos necessários, né, quais são as avaliações que a gente pode realizar de prontidão para que a gente, né, entregue para o nosso paciente o melhor diagnóstico e o melhor tratamento e, claro, um melhor prognóstico desse tratamento também. Então foi muito bom te ouvir, doutor Diego, muito obrigada pelas explicações e por compartilhar os teus conhecimentos com a gente aqui nessa noite. Obrigada. Muito obrigado, né? A minha preferência, até gosto mais de escrever do que de falar, mas dado a necessidade de se comunicar, de compartilhar conhecimento, né? Então, eu fico muito bem disposto, né, para vir participar e simultaneamente te parabenizar pela iniciativa, que é muito bom, que isso aqui, que a informação é cada vez mais levantada a recomendação de informar, né? Que de tudo, né, uma grande aliado para as precauções que a gente tem em relação, né, aos problemas e perigos da vida é informação. Verdade. Né? Conhecimento é vida. É o que eu falo, né? A gente levar a teoria, a gente se prepara bem mais para a prática, né? Então, realmente, eu estou muito feliz em fazer, né? Em estar à frente desse projeto, né? Eu e o Cauê, de pensar em cada tema, de receber as mensagens positivas de cada um de vocês. É muito legal, né, ver tudo que a gente atingiu, as emoções que a gente já passou, né, os conhecimentos compartilhados, né, então é o que nos impulsiona, é o que eu sempre falo, né, doutor, é o que nos motiva a continuar nos dedicando e a trazer profissionais incríveis como você essa noite. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a você aí também e até o nosso próximo episódio. Obrigado, até mais. Aê!